gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero falar sobre um tema que foi muito importante e foi um divisor de águas na minha vida e que infelizmente, depois que eu descobri isso, eu descobri que muita gente vive por isso, muita gente já passou ou passa por isso, que é o esgotamento mental e um quase burnout. E se você está se sentindo exausto, cansado, acha que tá no limite, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo como aconteceu, como eu passei por isso, como eu busquei ajuda e como foi esse processo para mim. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre o esgotamento mental que eu tive em março. Então vamos lá. Antes de tudo, estou contando a minha experiência. A única recomendação que eu deixo aqui para vocês é procurar ajuda. Quando nós estamos num limite a ponto de não conseguir nos ajudar mais, é o ponto da gente procurar uma ajuda. Tudo que eu vou contar aqui, compartilhar com vocês é única e exclusivamente a minha experiência. Eu nunca tinha passado por isso. E nessa semana eu recebi alta da minha psiquiatra. Então estou muito feliz e agora eu me sinto pronta para gravar esse vídeo. Eu acho que eu cheguei a falar alguma meio por cima, talvez em algum vlog ou no plano de 180 dias, mas eu demorei a processar, a raciocinar o que eu poderia passar para vocês, sabe? Eu tive um tratamento, no total foram 6 meses, onde eu precisei procurar ajuda, eu precisei procurar uma psiquiatra. Eu já fazia terapia há mais de um ano, até que chegou um ponto que eu cheguei no meu limite. Eu estourei, e aí eu tive um episódio muito forte de ansiedade, onde eu não parava de chorar, e me dava esse... Sabe, quando você tá esgotada, e aí era uma confusão mental, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia ter conclusão de nada. Pra vocês terem noção, sabe coisas básicas que a gente quer fazer no nosso dia a dia? De tipo, ai, quero comprar algumas coisas pra organizar melhor a cozinha, quero comprar alguma coisa, uma roupa pra mim, pra algum evento. Eu já estava cansada, só que o fato de eu ter que pensar em algo além, o fato de eu ter que ficar procurando algo, uma roupa, qualquer coisa que fosse relacionado a ter que pensar, eu ficava pior ainda, porque eu já estava num nível de esgotamento mental tão alto que quando eu tinha que pensar em algo assim, eu falava, gente, eu não quero pensar. E aí isso postergava, aí eu atrasava, aí às vezes eu tinha que ver em cima da hora, aí eu ficava mais frustrada ainda, ficava brava comigo mesma. E aí, contextualizando um pouco de como eu cheguei no esgotamento mental. Foi, eu acho que uma junção de tudo. Foi um pouquinho do conflitos internos, acho que a chegada dos 30 me causou muitos conflitos internos, sabe? Muitos questionamentos para mim mesma, um pouco de sobrecarga do trabalho, mas que eu permiti que chegasse a este ponto. Eu não falei não em algumas situações e isso contribuiu. E o fato do meu sonho de ser mãe e o fato de eu saber como eu quero viver a minha maternidade, que é... Eu quero ser presente, eu quero poder ter o poder de escolha, sabe? Eu quero poder criar os meus filhos estando perto. Eu não quero trabalhar o dia inteiro e ter que deixar meu filho numa creche ou com alguém da família. Zero julgamentos. Mães, zero julgamentos, por favor, entenda. É uma escolha pessoal, um sentimento de que eu não gostaria que fosse assim. E quando eu me vi trabalhando muito, eu falava, meu Deus, eu tô chegando perto dos 30, eu não quero ter filho muito tarde, eu não gostaria de começar a ter filhos, por exemplo, com 35. Com 35 eu já gostaria de ter filhos. Isso é um desejo, aí quem manda é Deus, não é mesmo? Mas eu comecei a entrar nesse conflito, porque eu falava, a realidade que eu tenho hoje
não se encaixa com o meu desejo. O que eu preciso fazer para que isso se encaixe? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo? Será que o trabalho que eu estou fazendo vai me permitir realizar esse desejo durante a maternidade? E isso começou a me causar muito conflito interno, sabe, comigo mesma. Isso foi me deixando muito triste, era visível, sabe? Eu me afastei, sabe? Eu precisava de um. Eu estava sempre tão cansada que eu só queria ficar quietinha no meu canto. Então, quando eu paro para pensar no meu último ano de 2024, foi um ano muito reclusa, foi um ano muitos questionamentos internos, entender os meus sentimentos, sabe? E no ano passado eu quase cheguei no limite, e aí a minha, minha psicóloga falou: Jaqueline, acho que tá na hora de você procurar uma psiquiatra, talvez você precise buscar ajuda com algum medicamento, talvez precise fazer algo, precise de um afastamento, talvez. Porque por ter todos esses conflitos e ao mesmo tempo estar numa rotina insana de trabalho, eu tava numa fase, eu tinha acabado de mudar de área, eu trabalhava numa área mais, eu trabalhava em um setor e aí eu fui para outro, e aí querendo ou não, eu entrei numa fase muito intensa nessa nova área. Tava tudo muito corrido, tava tudo muito puxado, time novo, pessoas novas, rotina nova. Então isso me sobrecarregou muito com os sentimentos que eu já tinha, sabe? E aí eu falava: não, eu não quero tomar remédio, eu não preciso tomar remédio, não, 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 não. E aí fui me autorregulando. Uma coisa que eu sempre me ajudou muito me autorregular foi a minha rotina. A rotina de acordar cedo, treinar e me alimentar bem. E o meu relacionamento com Deus. Isso sempre me confortou muito. Porque a gente fala que a gente confia, mas até que a gente passe por esses momentos, por esses conflitos, é quase como se Deus colocasse a gente à prova de tipo assim: você não tá falando que você confia? Por que você tá com esse conflito todo interno? Por que você tá, tá pirando? Eu não falei pra você que você só precisa me dar o seu coração, ser minha filha, se arrepender dos seus pecados e todo o resto eu vou te entregar, eu vou cuidar de você. Tipo, não sou eu falando não, tá na Bíblia, tô falando isso em outras palavras, mas resumidamente é isso que Jesus nos trouxe, sabe? E aí isso me dava mais conflito interno, sabe? Porque eu falava: caraca, eu falo que eu confio, mas olha a situação que eu tô, olha como eu estou. E a partir daí eu intensifiquei na terapia e falava com ela e tal. Quando eu quase caí no esgotamento mental, foi perto de novembro, outubro, mais ou menos do ano passado. Aí passou, peguei umas fériasinhas, dei uma relaxada. Final do ano chegou, tiramos férias coletivas. E aí eu entrei nesse conflito de: meu, mas será que onde eu estou eu vou atingir isso que eu quero? E aí eu cheguei à conclusão que não. Eu falava: trabalhando aqui eu não vou conseguir atingir o que eu quero. Só que eu estava entendendo isso errado. E isso eu só percebi hoje, depois do meu tratamento, depois que eu consegui raciocinar. Porque eu estava com o quê? Eu estava com um excesso de pensamentos e nenhuma conclusão, e nenhum racionamento dos meus pensamentos. Eu só pensava muita coisa, muitas possibilidades. E aí isso me falava: tá, mas e se eu não trabalhar com isso, eu vou trabalhar com o quê? Como que eu vou fazer? E aí eu entrava, e eu ficava nesse looping, nesses questionamentos, e eu não saía do lugar. Eu simplesmente não saía do lugar. No trabalho ficou intenso, assim, querendo ou não, a gente
eu sentia que eu não era mais a Jaqueline, sabe? Era uma briga eterna, como se eu tivesse que brigar e falar mais alto e me mostrar, sabe? E aí eu ficava, não, aí eu tenho que ganhar mais então, porque então isso que eu tô fazendo, para isso que eu tô fazendo, eu tenho que ganhar mais, porque aí se eu ganhar mais a gente pode juntar mais dinheiro aqui em casa, para poder quando eu for mãe, eu ter uma possibilidade de talvez pausar um tempo. Sabe essas noias que a gente vai ficar, que a gente cai no nosso mundo e aí a gente vai lá longe, longe nas mil possibilidades que podem acontecer? Mas mais ou menos nesse lugar. E aí, em mais ou menos março, passei por um período muito difícil no trabalho, não estava assim fácil. Eu estava muito difícil. E até que chegou num ponto que eu caí nesse esgotamento de fato, que aí eu não parava de chorar, eu fiquei muito mal, eu não conseguia pensar, eu estava exausta, aí eu parei de treinar, eu não conseguia treinar, eu não me alimentava bem, aí eu não cuidava bem da casa, foi só tipo ladeira abaixo, sabe? Até que chegou um dia que foi o dia que meio que eu abri a porteira e eu literalmente não parava de chorar. E aí, coincidentemente, na mesma semana, no mesmo dia, eu tive uma sessão de terapia. E aí, quando eu terminei falando com ela, ela falou: Olha, você precisa procurar um psiquiatra, porque ele precisa te afastar para você conseguir voltar para si. Você tá, tipo, você tá fora de si, você não tá conseguindo raciocinar, você não tá conseguindo se auto-equilibrar, sabe? Então foi o que eu fiz. No dia seguinte procurei uma psiquiatra e aí, dito e feito, ela falou assim: olha, você tá com excesso de pensamentos, você não tá conseguindo raciocinar, você tá exausto, seu cérebro tá exausto, seu corpo tá exausto, você precisa parar. Para tudo, para tudo. Porque se você não parar, você vai cair no burnout. E se você cair no burnout, é muito mais difícil. O tratamento demora muito mais. Porque uma coisa que ela me explicou e eu não sabia o esgotamento mental é a última etapa, é como se eu não me engano, são 4 etapas até a gente chegar no burnout. O burnout é o último. Você cai de fato no burnout quando você para de conseguir fazer as suas necessidades básicas. Você não quer sair da cama, você não se arruma, você não se alimenta. Tipo assim, as suas necessidades básicas estão comprometidas. Isso significa que você caiu no burnout. E aí, falando com ela, ela falou: e você está muito apática às situações. Em várias situações que eu fui conversando com ela, fui explicando todos os meus questionamentos, situações que eu passei, como eu lidei, etc. E ela falou: olha, além do esgotamento mental, você tem uma pontinha aqui de apatia. E a apatia é o primeiro passo para a depressão. E não queremos que isso se desencadeie. Então a gente já vai tratar agora para você não chegar não chegar na depressão. Ela pegou e falou, porque o burnout e o esgotamento mental são desregulamentos do nosso emocional. O seu emocional não está regulado, você não está conseguindo raciocinar, e isso gera várias consequências. E aí ela pegou e falou assim, então você tem que parar tudo, para tudo, para você não ir para essa próxima etapa. Da forma que você tá, e você eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito racional, mas não é um racional no mau sentido, é um racional que eu penso muito, eu busco muito entender entender o todo, entender os meus sentimentos e buscar melhorar, sabe? Buscar evoluir. Então ela pegou e falou assim: acredito que seu tratamento seja rápido, como foi, graças a Deus, porque você tem muita autoconsciência de tudo que tá acontecendo, como que você pode fazer para melhorar, e eu tava um pouco resistente ao remédio. E aí foi quando chegou, ela pegou e falou assim: olha, eu quero te passar um remédio para te ajudar. Não é que ele inibe todos os seus sentimentos,
mas ele te ajuda a se autorregular. É como se ele fosse um apaziguador das suas emoções. As minhas emoções estavam assim, 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 assim. Quando na verdade ela tem que ir mais lento. Às vezes, ela não tem que chegar nos extremos. Eu tava no 8,80, 8,80, 8,80. E eu era muito resistente a remédio. E aí eu falei pra ela, olha, eu não gostaria de tomar remédio, não gosto de tomar remédio, tenho medo. Aí ela pegou e falou assim, olha, vamos fazer assim. Eu vou te dar uma microdosagem. Ela nem passou a mínima dosagem. Eu tomei cetralina, 0,25 gramas. Ela falou assim que a dosagem inicial recomendada é em 50. Ela falou assim, mas por conta do seu medo, da sua apreensão e por você ter essa consciência, você já faz terapia, você busca melhorar essa autoconsciência sua, pode nos ajudar. Ela falou assim, então vamos iniciar com 0,25 e ver como você vai reagir. Se isso já te ajudar, a gente não mexe. Mas talvez a gente tenha que aumentar para 0,50. Ela foi com muito tato, sabe? Ela soube conduzir muito bem a conversa. Graças a Deus eu tive condição de pagar uma psiquiatra e peguei reembolso, não consegui pelo convênio. E essa psiquiatra, ela é focada em principalmente burnout. Aí ela me passou o tratamento da medicação e em um mês eu retornaria com ela. Ela me afastou por 15 dias, porque daqui 15 dias eu já tinha férias programada, então eu fiquei num afastamento do trabalho por 30 dias, mais ou menos, e eu simplesmente precisei de fato parar. Eu tive um gatilho, eu tive um episódio no trabalho que eu fiquei muito chateada e isso me desregulou. Como eu já não estava numa fase legal, foi meio que um gatilho e me desregulou. Então eu simplesmente precisava me afastar e parar tudo pra olhar pra mim, porque ali eu entendi, eu passei do meu limite, sabe? Eu já sabia que eu estava no meu limite e eu passei do limite. E aí quando eu passei do limite, eu tive que parar tudo e voltar pra mim. E ali foi um período que coisas que eu fiz assim que eu tive esgotamento mental e comecei a tomar o medicamento. Eu parei tudo, eu passei a fazer coisas que eu de fato queria fazer. Então, assim, não foi foi uma fase que eu parei de treinar um pouco, porque aquilo tinha se tornado uma obrigação para mim. E aí, por isso que eu precisava de um afastamento, e aí eu comecei a fazer só pilates, que era uma coisa que eu gostava, ou fazia ou treinava em horários que aleatórios, sem pressão nenhuma. Então eu literalmente parei tudo e fazia caminhadas com a Fiona no mato, ouvia muitos louvores, e aí foi um momento que eu me conectei ainda mais com Deus, sabe? Eu voltei muito para ler ainda mais a palavra. E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu entendi que apesar de ter fé, apesar de crer, era quase como se eu não tivesse vivendo o que eu falava, sabe? O que eu de fato creio. Eu sou uma das pessoas que mais falam, confia, vai dar tudo certo, Deus sabe de todas as coisas. E eu entrei nesses conflitos, nessas paranoias, e Deus falou muito comigo através da leitura, da palavra. Em todos os momentos, em vários ensinamentos, ele falava sobre o crer, sobre o entregar, sobre o descansar. E ali eu fui tomando consciência sobre poxa, eu tô falando, eu caí num esgotamento mental e eu não tô crendo. Eu não tô crendo. De tipo, é fácil falar, sabe? Mas você virar a chave, você de fato entregar, é muito difícil. Então, foi uma fase que eu também não tava dormindo bem. E, só que aí eu não precisei tomar medicação pro sono nem nada. Eu intensifiquei a terapia, aí eu parei tudo. E aí eu fiquei em casa sem fazer absolutamente nada. E isso foi muito importante. E aí, como eu tinha 15 dias,
Daqui 15 dias eu ia viajar e era uma viagem dos meus sonhos, que é, inclusive, se você ainda não viu, tem vlog no canal. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês verem. Vão lá ver, porque foi uma viagem muito importante, foi uma viagem muito inesperada. É por isso que eu falo para vocês, eu acho que eu comentei em algum vlog, alguma coisa, que essa viagem ela foi muito importante para mim, porque eu não fazia ideia que a gente ia viver tudo que a gente viveu em abril até menos de um ano. A gente não planejou essa viagem, na verdade. A gente simplesmente passou o cartão e foi. E aí começou a planejar as coisas no meio do caminho. Foi mais ou menos isso. Meu sonho sempre foi viajar de motorhome. E como foi, sabe? Então foi muito resposta de oração também, sabe? De tipo assim, foi mais um tapa na minha cara de tipo assim, você não confia? Olha só, olha a viagem que eu deixei prontinha para você viver, sem você saber que você ia precisar dessa viagem. Porque você tomou algumas decisões e eu já sabia que essa era a consequência, porque afinal Deus é Deus, né? Deus sabe até quando a gente vai errar e o que a gente vai errar e qual vai ser a consequência desse erro. A sensação que eu tenho é que ele nos permite viver esses erros, porque isso também faz a gente voltar para ele. Não no sentido egocentrismo, sabe? Longe disso. É no sentido de Deus é tão Deus que ele sabe de todas as coisas, ele sabe como a gente vai viver e ele sabe que a gente vai precisar do acalento do Pai. A gente vai precisar do redirecionamento dele, da direção dele, dele voltar e falar: olha, filho, você caiu nisso porque você estava ansiosa demais, porque você não confiou. Sendo que eu tô aqui, eu não falei pra você confiar, não falei pra você que eu tô com você. Então descansa. Isso foi muito difícil pra mim. Fui, viajei, me desconectei total. Só que eu entrei em parafuso. Eu não queria voltar a trabalhar. Não queria. Tanto que quando eu voltei a trabalhar, eu me sentia um peixe fora d'água. Foi tipo assim, eu voltei e parecia que, tipo, não era meu lugar lá. Eu queria sair correndo, eu não queria mais ficar lá. E aí eu comecei a orar, falando: Senhor, o Senhor pode tudo, então que eles me mandem embora. Porque eu tava muito triste, eu tava muito chateada, sabe? Eu só não via mais, eu não via mais sentido, sabe? E só que aí começou o meu trabalho no de fato confiar. A cada dia foi passando, as coisas foi se clareando, é como se viesse uma calmaria no meu coração. E claro, o remédio ajudou muito, porque o que o remédio faz? Ele evita de você ir para esses picos de 8 a 80, só que aí eu percebi também que eu estava extremamente neutra. Então, se acontecesse alguma situação, eu não chegava ao ápice do estresse ou do chateamento, mas eu também não ficava super, hiper, mega feliz. Era para os dois lados, era neutra. E isso começou a me incomodar, principalmente depois que eu percebi que eu já me autorregulava, que foi nesses últimos 2 meses, mais ou menos, do tratamento. E aí, o que ainda me incomodava, que eu falava com a minha psiquiatra, era: olha, antes eu tinha uma rotina de treinar e agora eu ainda eu não consigo acordar cedo, meu corpo ainda está muito cansado, eu sinto meu corpo muito cansado. E ela explicava que isso era uma autodefesa do nosso cérebro, que meu cérebro ainda estava cansado e eu de fato precisava descansar, eu precisava de mais tempo descansando. Aí ela pegou e falou assim: mas espera, eu já tinha 3 meses tomando remédio. Aí ela pegou e falou assim: olha, não vou mexer na sua dose, porque emocionalmente você está raciocinando mais, você está conseguindo, você já passou por algumas situações onde você conseguiu se autorregular. Então, antes da gente pensar em aumentar uma dose, vamos fazer exame de sangue e ver como estão as suas vitaminas. Porque às vezes nesse processo, o processo de estresse, ele mexe muito com a gente também por dentro. A nossa vitamina B é baixa, a nossa vitamina D, o ferro, todas essas coisas, elas podem se modificar e isso pode refletir para o nosso emocional. Então eu fui e fiz exames de sangue
e a minha vitamina B e o ferro, eles não estavam deficientes, mas eles estavam já no mínimo para se tornar deficiente. Então o que ela fez? Ela falou: vamos regular isso e você vai tomar vitamina B injetável para ser mais rápido e ferro intravenoso, porque tudo isso vai te ajudar muito na sua energia. E além do cansaço, uma outra coisa que eu ainda sofria era o raciocínio. É como se eu tinha 10 tarefas no dia para fazer. Eu conseguia fazer às vezes 8, mas eu tava cansada por 15, não era nem por 10. Eu tava cansada por 15. Tipo assim, eu não estava conseguindo entregar e fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, racionalmente, sabe? Eu olhava e como se eu não conseguisse desenvolver nada. Ou quando eu conseguia desenvolver, era muito custoso, era muito trabalhoso pro meu cérebro. E aí quando eu tomei a vitamina B, fez assim, ó, minha cabeça. É como se, tipo assim, tivesse tirado sei lá, um peso do que. É como se tivesse alguma coisa bloqueando meu cérebro para poder raciocinar e desenvolver as coisas. E quando eu fiz a reposição, eu virei uma maquininha. A sensação que eu tenho é que eu voltei a ser a Jaqueline. E eu voltei simplesmente a fazer coisas que eu sempre fiz. E aí, isso refletiu inclusive no trabalho, sabe? De tipo, eu voltei a ser eu voltei a conseguir olhar para as coisas e desenvolver de fato. Antes eu tava fazendo as coisas pela metade, ou nem fazendo, porque eu não conseguia fazer. Eu olhava eu poderia olhar para a tela o dia inteiro e não conseguia desenvolver bem, sabe? E agora eu tô conseguindo desenvolver isso. Agora só falta eu fazer a reposição do ferro, a vitamina B. A do ferro ficou porque eu acabei ficando doente da sinusite e eu demorei para encontrar um lugar que fizesse pelo convênio. Isso tudo aconteceu num período de 6 meses. É engraçado que na minha última consulta com a psiquiatra, eu falei, parece que eu vivi isso por muito mais tempo e ao mesmo tempo, quando eu paro para ver que foram 6 meses, eu falo, caraca, foi muito rápido o tratamento. Coisas que eu acredito, pela minha experiência, que me fizeram não cair no burnout. Primeiro, buscar ajuda quando eu entendi que eu não iria me autorregular sozinha e que eu precisava de ajuda. Segundo, parar, respeitar, respeitar o meu corpo, sabe? Porque eu me autocobrava, falava, não, mas eu tenho que estar treinando, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que... Só que eu cheguei num nível que isso não me satisfazia, isso não me deixava feliz, isso piorava, porque eu sentia que era mais uma obrigação. Então, dar descanso e não sofrer por descansar. Eu tinha uma autocobrança de estar descansando, sabe? Só que eu só cheguei nesse nível por conta disso, por não me permitir descansar de verdade. Então eu entendi que a gente precisa de fato descansar, entender quando o nosso corpo está cansado, quando a nossa mente está cansada e respeitar isso e descansar. Treino e alimentação fazem muita diferença e contribuem muito para o tratamento, porque é algo que não é só estético, não é para saúde, sabe? Porque isso libera os hormônios bons, a dopamina, e isso te ajuda muito, sabe? A você colocar disciplina nas coisas, você entender os limites quando a gente tem disciplinas, quando a gente tem rotinas. Isso ajuda muito a dar descanso para o cérebro, a entender que tem coisas que de fato precisam ser feitas, mesmo você querendo ou não. E também entender quando é o momento de fato você descansar, você não ultrapassar esse limite. O esgotamento mental me fez aprender o meu limite. O que eu considero mais importante de todos, a sua espiritualidade, a fé. É uma coisa que eu intensifiquei ainda mais nesse período e eu entendi o quão, apesar de falar que estava perto, eu não estava tão perto.
E aí eu entrei num grupo de mulheres chamado Mulheres Notáveis, que quem lidera é uma grande amiga, e isso fez muita diferença para mim, porque nos dias que eu estava cansada, exausta, para sequer eu ler e estudar sobre a Bíblia, elas estavam lá orando, falando sobre a palavra, falando sobre experiências delas. E isso me fortaleceu muito, sabe? Me guardou, me deu força, me colocou para cima para melhorar nesses dias que eu estava cansada, sabe? Nos dias que eu estava exausta. E eu acredito que esse seja um dos motivos que me fez passar por esse tratamento tão rápido. E eu acho que é isso, acho que eu compilei bem tudo que eu vivi nesses últimos 6 meses. E para finalizar, uma das coisas que eu reparei é que quando eu conversava com algumas pessoas sobre isso, eu descobri que várias pessoas já tinham passado por isso, ou estavam passando, ou tinham acabado de passar por isso. Muitas pessoas. Então, eu queria fechar esse vídeo falando que se você tá passando por algo parecido, primeiro saiba que você não está sozinho, porque um dos sentimentos que eu tinha é que eu estava sozinha, que eu estava vivendo isso sozinha. Você vai pro isolamento. Uma das primeiras coisas que você sente é você se isolar e achar que você está passando por isso sozinha, mas saiba que você não está sozinho. E que é possível você se recuperar, você passar por isso e você voltar a ver alegria, você voltar a entender, você voltar a raciocinar, você voltar a viver bem. Então eu vou deixar uns recados finais aqui para vocês. Se você está passando por isso, ouça o seu corpo, entenda se você está nesse limite e não hesite em procurar ajuda. As duas profissionais que me acompanharam foram importantíssimas neste período para mim, para eu conseguir receber essa alta. Eu passava com psiquiatra e terapeuta. Elas foram extremamente importantes para eu poder passar por isso. E priorize sempre o seu bem-estar. Se escute, se permita ser cuidada, se permita se cuidar. Às vezes a gente fica numa noia de cuidar de todo mundo e esquece da gente. Quando a gente vai ver, a gente chegou no nosso limite. E permita desacelerar. A gente tá num período onde tudo é tão corrido, é tudo tão rápido, é tudo para ontem, você se compara muito. Então, permita-se viver a sua vida, permita-se ouvir, a pedir a direção e a renunciar às suas vontades, porque às vezes você pede e quando não é o que você quer, você acha que Deus não está te ouvindo, mas na verdade, se você pediu a direção dele para que seja feita a vontade dele, é o que está sendo feito. Só que isso pode ser que isso te frustre. Como que você está lidando quando Deus te direciona para o caminho dele, mas o caminho dele não é bem o que você pensava, não é bem como você almejava? Eu tive que lidar. Em oração, quando eu pedi para ele me mandar embora, e eu não fui mandada embora, e eu tive várias evoluções, várias mudanças no trabalho, e agora eu me sinto feliz trabalhando lá, de volta, sabe? Eu achava que o meu caminho tinha se encerrado e ele me mostrou aqui que não, eu ainda tinha um caminho para trilhar lá dentro. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim, sabe? De renunciar à minha vontade, à minha expectativa e entender, pô, se eu tô pedindo a direção de Deus para que seja feita a vontade dele e ele tá me direcionando para cá, então eu tenho que honrar o que ele tá me entregando, o que ele tá me confiando e de fato descansar na vontade dele. Mas isso é muito difícil. Já te adianto que é muito difícil, é diariamente, e é por isso que diariamente a gente tem que ter este relacionamento com ele, porque só assim a gente consegue passar por essas coisas. Espero que a minha experiência te inspire a cuidar de você mesma, que você lembre que você é a sua prioridade número 1,
porque se você não estiver bem, nada vai bem. E me conta aqui se esse vídeo te ajudou, se você já passou por isso, se você está passando por isso, compartilha aqui comigo, quero conversar com você. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E lembrando, essa foi a minha experiência, como eu me senti, como eu vivi, como foi o meu tratamento ao longo desses 6 meses. E é isso, um beijo